Bom dia, minhas amadas irmãs, meus irmãos, bom dia, uma boa tarde. A paz do Senhor para todos, que todos venham ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ouvir este vídeo, mas a hora que for ouvir, que tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, em nome de Jesus. Antes de tudo, estou com a palavra de Deus na mão aqui. Quero que as irmãs se inscrevam nesse vídeo, aperta aí no joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas e coisas agradáveis. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Lucas, no versículo 4, no capítulo 4, no verso 37, que a palavra de Deus nos diz assim: E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela levantou-se e logo foi servir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que a palavra de Deus está aqui nos falando que Jesus entrou na casa de Simão, que era Pedro, né? E quando ele chegou ali, aquela mulher, que era a sogra dele, estava ali enferma com muita febre. E aquelas pessoas que estavam ali perto dele pediram a ele, né, que curasse ele, rogaram a ele por ela, né? E ele, a palavra de Deus nos diz que ele, se inclinando para ela, repreendeu a febre. Aleluia. E na hora que ele repreendeu a febre deixou ela. E ela se levantou-se e foi servir. Foi servir ali aquele povo que estava ali com Jesus, aquele discípulo que estava com Jesus. Por quê? Porque aquela mulher ficou curada. Louvado seja o nome do Senhor. E continua. Aleluia. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidade de várias doenças, lhe trazia e, pondo-lhe as mãos sobre cada um deles, os curava. Aleluia. Quer dizer, aquelas pessoas que estavam ali enfermo com enfermidade, com qualquer tipo de doença, aquelas pessoas vinha estar com Jesus, para que Jesus curasse aquelas pessoas. E quando Jesus colocava a mão naquelas mulheres, naquele povo ali, que estava ali enfermo, que estava ali, aleluia, que estava ali sofrendo com as enfermidades, aquela doença saía daquele povo. Aquele povo eles eram curados, eles eram libertos, porque Jesus veio libertar. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio libertar, curar e salvar. E a palavra de Deus nos continua nos falando. E também de muitos saíram os demônios, clamando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele, repreendendo, não os deixava falar, porque sabia que ele era o Cristo. Aleluia. Então, Jesus curava cada pessoa que estava ali enfermo, com as enfermidades, com as dores, os cegos, os aleijados, os surdos, os mudos, aquelas pessoas que se encontravam ali com aqueles demônios ali, sofrendo, aquela pessoa ali preso, porque a palavra de Deus nos diz que quando a gente não conhece Jesus, cada um somos presos ali, muitas vezes numa doença, uma enfermidade, muitas vezes numa religião, muitas vezes numa coisa que não provém do Senhor. E Jesus nos fala pela palavra dele que ele veio libertar. Jesus veio libertar os cativos, os contritos de coração. Ele veio salvar a humanidade. Aleluia. E quando aí continua, e a sua fama divulgava por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela levantou e foi servir. Então, ela levantou-se de onde ela estava deitada, daquele leito ali, daquela cama. Na hora que Jesus chegou, repreendeu aquela doença, aquela enfermidade, aquela febre, aquela mulher ficou sarada. Aquela mulher ficou com vida, ficou feliz, porque estava liberta. Porque Jesus, ele é o libertador. Jesus, ele é o curador. Aleluia. Jesus não veio condenar ninguém, ele veio salvar, libertar.
curar. Aleluia. Tanto que a palavra dele nos diz lá no livro de João, no capítulo 15 adiante, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Satanás veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para que temos vida e a temos com abundância. Aleluia. Esse é o Jesus verdadeiro, o de vida, o de cura, o de salvação, de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. E continua a palavra do Senhor. E também de muitos saíram os demônios, clamando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E repreendeu, não deixava falar, sabia que ele era o Cristo. Já sendo dia, saiu e foi para outro lugar. De certo, a multidão procurava, chegou junto dele, e detinha para que não se ausentasse dele. E ele, porém, lhe disse: Também é necessário eu anunciar outras cidades o evangelho do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele veio salvar, ele veio libertar. Deus deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele não faz decepção de pessoa, mas ele veio salvar, ele veio curar, ele veio libertar. Libertar aqueles que estavam contritos de coração, porque ele é libertação. E aquela mulher que estava ali enferma naquela cama, aquela mulher foi liberta. Quando Jesus chega na nossa vida, aleluia, chega a libertação. Quando Jesus chega na nossa casa, na nossa família, chega a libertação, chega a cura, chega a salvação. Porque esse é a natureza de Jesus, o amor, a libertar, a salvar. Aquele que confia nele, que espera por ele e crê na palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele, quando está na nossa vida, ele faz a obra completa. Ele não faz nada pela metade. O que ele faz perfeito. Porque é assim que ele é, o Salvador da minha alma, da sua alma, da nossa vida e da nossa família. Crê que ele cura. Muitas vezes nós queremos acreditar, confiar num médico, numa palavra ali que muitas vezes o médico fica ali, faz um exame e consta que a pessoa está com uma doença ali incurável. Mas só que para Deus não existe doença incurável. Para Deus não existe nada impossível. Tudo é possível na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Porque Ele é Senhor. Ele é a vida. Ele é o remédio verdadeiro para a nossa alma, para nosso espírito e para nosso coração. Para que temos vida em Jesus. Essa mulher que estava ali enferma ali, com muita febre, acamada, triste ali, porque a doença nos deixa desanimada, nos deixa triste. A verdade é essa. Mas quando Jesus chegou ali na casa de Pedro, chegou a vida. Aleluia. Chegou o renovo. Chegou a esperança. Porque Jesus, ele é a esperança. É a esperança que nunca deve morrer no nosso coração. É a palavra de Deus. É o Deus justo. É o Deus verdadeiro da nossa alma, do nosso espírito. Porque Jesus, ele é o amor. Aleluia. Então, Jesus, ele é o verdadeiro remédio que precisamos na nossa vida todos os dias, minhas irmãs. É crer nesta palavra. É confiar em Jesus Cristo de todo o nosso coração. Por mais que aquilo que estamos passando, os olhos humanos estão vendo tudo diferente, nada do que nós estamos esperando está acontecendo. Mas quando Jesus está em silêncio, quando ele está em silêncio, é sinal que ele está trabalhando na minha e na tua vida. Porque no momento certo, na hora certa, ele chega com a providência. Porque ele não faz nada antes do tempo dele. Não faz.
Ele não trabalha no coração ansioso. Porque quando nós estamos ansiosos, esperando por algo da parte do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, queremos que seja ontem, não hoje. E Jesus não trabalha dessa forma. Nós temos que entregar nas mãos dele a nossa ansiedade, para que ele chegue com a providência. Porque quando ele chegou na casa de Pedro, que esta mulher estava ali, ela estava ali deitada ali, naquela cama ali. E aquele povo que estava ali com ela ali, sentindo aquela dor dela, que quando a pessoa está com febre, fica mole, fica desanimado, fica triste. E quando ele chegou, aquela enfermidade, aquela febre caiu por terra. Porque quando Jesus chega a vida. Onde Jesus chega a alegria. A tristeza vai embora e vem a alegria. Vem a força de querer continuar a viver. Porque Jesus é dessa forma, minha irmã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, quando Jesus expulsou, repreendeu aquela enfermidade, caiu por terra. E a mulher levantou-se, cheia de força, de vida, alegre e feliz. Porque Jesus nos traz, nesse dia de hoje, para a minha vida e para a sua vida, a força, a alegria. O verdadeiro sentido da vida está na palavra dele, minha irmã. Que Jesus cada dia mais cresça na nossa vida, apareça na nossa vida, não nós, mas ele. Porque quem tem que aparecer na minha vida e na sua vida é Jesus. Ele é que tem que aparecer, ele é que tem que ser louvado, glorificado e exaltado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fica com esta palavra no dia de hoje, minha irmã. Crê em Jesus, como Marta e Maria creu. Marta e Maria creu em Jesus e viu seu irmão ali, ressuscitado. Ele voltou para a vida, porque é assim que Deus faz quando a gente crê nele, nesta palavra. Amém? Fica na paz do Senhor, que Jesus te abençoe grandemente nesse dia de hoje. Que tudo na sua vida venha a ser realizado, o que você deseja tanto no seu coração. Se for da vontade do Senhor, que tudo venha a ser realizado. Em nome de Jesus. Amém.